Irmãos, no Evangelho de hoje, Lucas 16, versículos 19 a 31, Jesus nos conta a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. De um lado, o homem rico que gostava de dar festas todos os dias, ou seja, era um homem epulão, que gostava de se vestir com roupas chiques, roupas elegantes, roupas finas, né? Ou seja, ele tinha essa luxúria, ele tinha esta vaidade. E do outro lado, às portas da casa do homem rico, estava o pobre Lázaro, que estava numa situação de miséria, né? Conta que ele tinha as suas feridas lambidas pelos cachorros. E também ele queria apenas alimentar-se das sobras, ou seja, do que sobrava destas festas. Ele queria matar a sua fome. Ou seja, ele estava numa situação deplorável, passando fome, na pobreza, na miséria mesmo. E então os dois morrem. Enquanto o pobre Lázaro, ao morrer, é conduzido pelos anjos aos céus, junto do pai Abraão, o homem rico não tem essa felicidade, não tem este mesmo destino. Nos é narrado que ele foi para a região dos mortos, onde haviam muitos tormentos, uma região de tormentos. E então ele olha para cima e vê o pobre Lázaro junto do pai Abraão. Irmãos, aqui nós temos um primeiro grande ensinamento deste evangelho, que é a existência do inferno. Nós não vamos todos para o mesmo lugar, infelizmente. Ou felizmente, se no nosso caso nós formos para os céus. Mas nós teremos o nosso juízo particular. Quem morreu na amizade com Deus vai receber a graça de ser conduzido pelos anjos até os céus. Mas quem morreu em pecado mortal, quem morreu na inimizade com Deus, ou seja, quem não viveu esta vida aqui, este tempo de misericórdia, que nós somos chamados a nos transformarmos, a deixarmos-nos transformar pela palavra de Deus, pelos seus ensinamentos, a renunciar a nós mesmos, a fazer diferente deste homem rico que, sabendo que o pobre Lázaro estava na frente da sua casa passando fome, em vez dele ir lá e ajudá-lo e acolhê-lo, como o próprio Jesus ensinou, quando ele diz que quando você fizer, né, quando você vestir o nu, quando você der de comer ao que tem fome, quando você der de beber ao que tem sede, estará fazendo isso a ele mesmo, a ele próprio? E quando nós não fizermos isto, ou seja, estaremos negando essas coisas ao próprio Jesus, assim também nós somos chamados a vivermos este tempo, a nos doarmos, a vivermos este tempo de misericórdia. Diferente deste homem rico que não viveu desta forma, não acolheu o miserável, o pobre Lázaro que estava às portas da sua casa, e pelo contrário, produzia grandes festas, estava provavelmente, né, como diz que é todos os dias, estava viciado nestas festas, nessas luxúrias, nestas vaidades, neste egoísmo de não se deixar transformar para que pudesse amar mais a Deus e ao próximo. Então quem morre como este homem rico morreu, ou seja, que não viveu esta vida aqui pensando, né, com o olhar para cima, voltado para a eternidade, perdeu a oportunidade e vai para o inferno. O inferno existe. O inferno existe. No próprio Evangelho, quando o homem rico se dirige ao pai Abraão, ele pede, né, para Lázaro molhar as pontas do dedo para refrescar ele, porque ele estava sofrendo muito nas chamas. Ou seja, uma região de tormento, uma região terrível. O próprio Jesus sobre o inferno, né, diz em Mateus 25, versículo 41, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Infelizmente, irmãos, esse lugar existe. Muitas pessoas são os que
não passam pela porta estreita, que preferem a porta larga, que preferem a porta dos vícios, a porta da busca desenfreada por prazer, a fuga a qualquer preço dos sofrimentos e acabam sendo condenados, ou seja, se condenando a si próprios ao inferno. Nós sabemos que Deus é misericórdia, mas nós precisamos já agir, viver, nos assemelharmos a Jesus, a sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso. Não adianta Deus ser misericórdia se nós nos fechamos a esta misericórdia. Se nós nos fecharmos à misericórdia de Deus, nós somos condenados, nós nos condenamos ao inferno. E o inferno é uma realidade, é uma verdade. É uma doutrina. O próprio Jesus está nos ensinando aqui. Nós não podemos cair neste pensamento moderno de achar que por Deus ser misericórdia, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso viver de qualquer maneira este tempo que Ele nos destinou aqui na Terra, pensando que Ele vai nos salvar, que nós vamos ter uma segunda chance. As coisas não funcionam assim. Nós precisamos viver este tempo de misericórdia, acolher aqueles que estão representados pelo pobre Lázaro neste evangelho e não levarmos uma vida de vícios, de perdições, uma vida afastada da graça de Deus, da sua amizade. O inferno existe, irmãos, mas o céu também existe. Olhemos para o céu, olhemos para o alto e busquemos viver as virtudes, deixarmos-nos transformar pelo Cristo que é misericórdia e quer que nós aproveitemos esta misericórdia, vivendo ela aqui na terra, para que consigamos alcançar as graças de vê-lo face a face nos céus. Amém.